Bem, então hoje é o final desse ciclo de estudos, né? Esse ciclo de estudos começamos com o primeiro ciclo de Kardec, e agora das obras de Kardec, e agora terminamos com as obras do Kardec reencarnado, que são essas obras maravilhosas aqui do nosso Divino Mestre Oswaldo Polidoro. Então acho que houve um aproveitamento muito grande, todos os palestradores foram muito brilhantes, fizeram exposições maravilhosas, muito úteis, muito didáticas. Foi realmente um ciclo muito bom. Pena que apenas milhares de espíritos desencarnados aproveitaram. Os encarnados deveriam estar abarrotando aqui e não estiveram. É uma pena. Quem sabe se é porque realmente é muito grande tudo aquilo que foi dito aqui para muita gente. Infelizmente, eu acho que é isso. Na verdade, hoje nós vamos, então, coroar, não é? Praticamente o ciclo de estudos com a obra máxima desse maravilhoso autor. Aliás, ele que passou 37 encarnações nesse planeta, o coroamento, vamos dizer assim, da sua obra, o epílogo, o ponto culminante, o ápice, é essa obra. E é uma obra dificílima. Eu até escrevi esse preâmbulozinho aí para vocês, para me facilitar, vocês entenderem que não foi nada fácil selecionar alguns tópicos assim que eu achei mais interessantes, mais relevantes e com uma certa originalidade, né? Para poder interessar a todos, porque realmente é uma obra muito difícil. Então eu até escrevi isso que está aqui, ó. Deixa eu pegar o outro óculos, cada um tem 2 óculos aqui, cadê? Ah, esse aqui. Olha aqui, para analisar profundamente essa obra síntese, bom, começa por aí. É uma obra síntese realmente. É uma obra em que ele diz verdades fundamentais em poucas palavras. Aquele filósofo romano, o Marco Túlio Cícero, o famoso Cícero das Catilinares, ele dizia: para uma única síntese são necessários muitos anos de análise. Às vezes, certas frases dessa obra, a gente pode meditar durante muito tempo. Cada vez mais que a gente vai a essas frases profundas que eles nos traz no livro, a gente descobre novas facetas, novos aspectos. O aprofundamento é cada vez maior. Tanto é que, didaticamente, é sempre interessante a gente ter o cuidado de primeiro ler qualquer obra, ler, tomar contato com a obra, estudar a obra, entender o mecanismo da obra e depois passar ao aprofundamento da meditação sobre a obra. Então, a meditação é a fase final de qualquer estudo. E na obra dele, sem meditação, muita gente diz: eu já li o Evangelho Eterno 2, 3 vezes, é insuficiente. Não basta ler. Tem que primeiro, depois de ler, estudar, entender o mecanismo de tudo que contém aí. Depois de estudado tudo que contém nessa obra, que é um mundo, é um universo de conhecimentos, aí sim, a gente, tópico por tópico, a gente vai analisando, aprofundando, meditando cada vez mais para chegar a um aprofundamento cada vez maior. Então, é uma obra síntese. Destina-se a espíritos vanguardeiros, isto é, apenas 5% dos encarnados. A nata da sua intelectualidade, é verdade. Em obra dele,
conhecida, ele diz que na pirâmide, a demografia planetária, são 72 bilhões de espíritos, na base está a maioria dos espíritos, depois vai subindo os espíritos intermediários, e apenas 5% é constituído de espíritos superiores, de vanguarda, vanguardeiros. Como essa obra foi escrita para sair, ou era para sair, em meados do século XXI para frente, e houve uma antecipação, ele era para ter desencarnado com pouca idade, 20 e poucos anos, quando naquela chamada visão de Engádia, não sei se eu já me referi aqui alguma vez, ele teve um instante em que ele, na vida dele, ele era para ter se formado em direito. E não conseguiu porque a família não tinha condições de sustentá-lo. Então, ele com pouca idade, com 18 anos, por aí, ele foi fazer o serviço militar, para talvez, não só um serviço militar, mas também, acho que para sobreviver, porque o pai dele havia se separado da mãe e tal. E ele ficou 3 anos e 4 meses no exército, aqui em Quitaúna. Então, quando ele sai, ele não tinha condições de fazer o estudo que ele queria estudar direito. Não que ele quisesse ser advogado ou ingressar nas carreiras jurídicas, não. É que era a única faculdade na época, por causa da idade dele, em condições dele estudar, porque não havia faculdade, era só a faculdade de Direito. A Universidade de São Paulo, de 1934. Ele iniciou-se em 1934, então só tinha a faculdade de Direito. Ele diz, seria para eu ter uma base de eu fazer o meu trabalho. Como ele viu que estava tudo muito difícil, a mãe dele com 13 filhos, bom, ele perdeu 4, ficou com 9. Ele com mais 8 irmãos, ele sendo o segundo irmão, ainda tinha que colaborar para ajudar. Tem a família para sustentar. A mãe dele tinha uma loja de armarinhos aqui no Brás. Então ele tinha aquela dificuldade toda. E ele então, diz ele, tive a minha visão de Engade. Eu me vi subindo. Quem sabe a visão de Engade é igual àquela visão que Jesus teve. Jesus, quando tinha 18 anos, na região de Engade, quando estava se iniciando entre os essênios, quando tinha 18 anos, ele se viu entre 3 pessoas que estavam testificadas, e ele estava bem no meio. Então Jesus teve a primeira visão dele de como é que ele terminaria a sua vida. A famosa visão de Engade, que o Eduardo Churret traz tudo direitinho, o pessoal que leu sabe. Então ele diz, a minha visão de Engade, eu me vi subindo um morro, muito elevado assim. Aí eu comecei a olhar para o lado e via que os meus discípulos, ele falava, meus discípulos iam caindo. Outros chegavam esfarrapados, esfolados. E ele disse, pai, olha aí, os meus discípulos, olha como é que estão chegando. É melhor eu desencarnar, eu preciso ir para o outro lado, volto numa outra vida para terminar o trabalho. Aí ele recebeu essa voz divina, Deus, né, falando com ele. Ele disse, meu filho Elias, se você sair da carne agora, com quem é que eu vou contar? Fica mais um pouco. Você com calma, termina o seu trabalho. E ele disse assim, pai, diante de tua vontade, eu não quero ter vontade. Como quem diz, eu fico. Aí a voz divina disse a ele, volta e diz a ele, meu filho Elias, eu quero que meus filhos queiram para que eu lhes determine e lhes constitua mérito. É preciso que você queira.
E ele disse, então eu quero. E ele ficou. Ele era novinho ainda, mocinho. Já tinha escrito que fizeste do batismo do Espírito Santo. Então vejam, ele veio escrever então para espíritos vanguardeiros e ele, obviamente, teve dificuldades enormes. Por quê? Porque nem sempre se aproxima de um mestre desse, esses espíritos vanguardeiros. Às vezes são espíritos intermediários. De vez em quando vem um ou outro que é de vanguarda e acabam atrapalhando, porque não entendendo a missão de um mestre desse, acabam atrapalhando tudo, melando tudo, dificultando tudo. Então ele sofreu muito para poder realizar o seu trabalho. Esses 5%, então, a que se destina esse livro, é que nós temos que trabalhar, não é? Os discípulos que ficaram, que ele deixou, ao longo depois de ter durado esse mais um pouco, foi até 90 anos, que em termos de eternidade não representam nada, mas para nós é muito, não é? Então, é com relação a esses 5% que nós temos que nos preparar para entregar toda a obra dele. Esses 5% estão espalhados pelo planeta encarnados. Se nós estamos com 6 bilhões e, quem sabe, aí uns 500 milhões por aí, nós temos, são 5%, 300, pouco mais de 300 milhões, 325 milhões. Eles estão espalhados por aí. E são o quê? Locomotivas, como ele chamava. Ele diz, eu não vim falar, ou escrever, ou ensinar, para cabos e soldados. Eu vim falar para generais. Eu não vim escrever nem falar para vagões. Eu vim falar e escrever para locomotivas. E ele dizia, tem muita locomotiva descarrilada. Então, essa obra se destina justamente o quê? Uma obra de coroamento, uma obra máxima, que é uma obra de pós-doutoramento. Vejam bem, é uma obra de pós-doutoramento. E nós entregamos essa obra a qualquer pessoa neófita que chega aqui. Nós não temos outro caminho, entregamos, sabendo de antemão as dificuldades que essas pessoas que não têm nenhuma iniciação pegam uma obra dessa. É como se nós pegássemos uma obra de quem não é médico, pegar uma obra de medicina do 6º ano, não vou entender nada. Ou de engenharia, ou qualquer outra carreira que a gente não está ligado àquilo. Assim também, para aqueles que já estão há muitos anos na doutrina, essa obra é acessível, porque conviveram com ele, ouviram muito ele ensinar, e aos pouquinhos foram assimilando uma base, estudando, lendo, meditando, adquiriram uma base tal que essa obra se torna realmente uma obra acessível. Mas, vamos dizer assim, mais de 100 mil pessoas que passaram pela Pedro Doll enquanto ele esteve na carne, toda aquela gente que levou a obra, essas obras devem estar encostadas por aí. Assim também como nós aqui nesse local, nós estamos aqui há 14 anos e pouco, e nós damos para mais de 20 e tantas mil pessoas novas que passaram aqui. Mas é uma obra de pós-doutoramento, não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Lamentavelmente nós estamos dando, mas sem nos pensar, nos enganar a nós mesmos de que realmente nós estamos entregando essas obras a pessoas que possam compreendê-las, porque não adianta nada ter uma obra encostada, não tem repercussão nenhuma. Então o ideal qual é? Que sempre nós falamos, uma obra como essa,
a gente sempre divide em duas partes, como ela está dividida. A gente recomenda o quê? Que vá orando, fazendo as orações, a parte final. Porque as orações, cada oração, ele já percebendo isso tudo, escreveu cada oração que ele fez, já tem um sentido didático, pedagógico. Porque ele era muito didático, ele tem uma didática muito boa. Para escrever orações e para escrever poesias, nunca vi igual, na profundidade dele. Claro, tem muitos poetas por aí, excelentes poetas, mas como ele, na profundidade que ele escreveu, não tem ninguém. E ele então sempre disse que as orações representam testamentos reduzidos. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar a respeito dessa obra é como é que nós temos que trabalhar essa obra com relação ao público-alvo que nós temos que atingir. O nosso público-alvo são esses 5%, que não estão escritos na testa aqui quem são. A gente espera que o mundo espiritual nos encaminhe. Para isso nós estamos nos preparando. Esse ciclo de estudos é uma preparação para nós cada vez entendermos mais a obra, e quando chegarem esses personagens, se chegarem, nós estamos preparados para transmitir alguma coisa que favoreça a eles penetrarem nos meandros intelectuais da obra. Ora, se representam 5% da intelectualidade do planeta, ou pelo menos os espíritos que a gente supõe que sejam os mais evoluídos, e é bom lembrar o seguinte, ele sempre disse assim, que 80% dos espíritos mais evoluídos do planeta, que fazem parte desses 5%, estão em corpos femininos. Sobra só 20% para nós hominhos. Só 20%. Então, nós temos que receber mais o quê? Teoricamente, mais mulheres. Já é um assunto que a gente tem que pensar, não é? Muita gente não valoriza muitas mulheres, nós temos que valorizar. Não é o caso dos muçulmanos, lá que é pronto para chuchu com as mulheres. Vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Muito bem, então, no caso aí, nós teríamos que receber o quê? Locomotivas. Quem são as locomotivas? São políticos. Lamentavelmente não dá, político já não vai dar. São jornalistas que escrevem maravilhosamente em revistas, em jornais que a gente lê e fica admirado de tanto preparo que tem esses jornalistas, né? São advogados, são engenheiros, são médicos. Essa nata que está por aí. Ora, essa nata é muito exigente. Tem que ser exigente. Se não for exigente, não faz parte dessa nata. Ora, se é assim, nós temos que ter um preparo tal que possamos explicar no nível que eles querem os pontos críticos da obra. Então eu selecionei alguns pontos críticos que nós vamos analisar daqui a pouco, para verificar como é que nós temos que proceder, quem sabe, analisando esses pontos críticos. Então, pelo pouco tempo que nós temos, eu selecionei alguns tópicos e vamos fazer uma análise crítica. Primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, todos nós temos que encarar sob esse prisma, todos nós somos filósofos e teólogos. Porque se a gente for à história, a gente vê na história, filósofo, história da filosofia, aí só vem com aquele Sócrates, aquela turma toda. Só eles que são filósofos? Não. Esses são os expoentes, isso sim, os pontos culminantes da filosofia, tudo bem. Mas filósofo, o que significa filósofo, etimologicamente? Filo, amigo. Sofia, sabedoria. Amigo da sabedoria. Todos nós temos que ser amigos da sabedoria. Então, todos nós somos filósofos. Uns mais,
mais outros intermediários, mas todos nós somos filósofos. Teólogos, a mesma coisa. Dentro da igreja, por exemplo, os teólogos são chamados de santos. Há uma diferença na igreja entre são e santos. São Bernardo, São Paulo e tal, são santos. Espíritos santificados pela igreja, etc. Primeiro são beatificados, depois santificados. Agora, o santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, são chamados doutores da igreja, os chamados teólogos. Então, teólogos para muita gente é o máximo de todos os pensadores dentro dessa área espiritualista. Não é bem assim. Todos nós gostamos de estudar Deus. Theo é Deus, logos é estudo. Todos nós temos que estudar Deus, somos filhos dele, então todos nós somos teólogos. E somos filósofos e teólogos. Isso é o primeiro ponto que ninguém deve ficar, vamos dizer assim, pensando que não tem condições de entender muita coisa. É preciso lembrar que é preciso ser filósofo e ser teólogo. Bem, vamos ver aqui os pontos críticos que eu andei selecionando aí para a gente conversar. Bom, uma primeira coisa que eu tenho que explicar, preliminarmente, né, um prolegômeno, é o problema da interpretação de textos. Esse é um problema seríssimo, mas muito sério. Por quê? Quando a gente faz um congresso, como nós fizemos o primeiro congresso, que foi aqui, deu para todos perceberem, no verdadeiro laboratório que houve aqui, que as pessoas interpretam textos ou certos vocábulos de diferentes maneiras. Depende muito, primeiro, do grau de cultura geral que cada um tenha e que dessa cultura geral se extraia a cultura espiritual de cada um. Então vejam, geralmente as pessoas mais simples tendem a analisar textos da maneira gramatical, chamada interpretação ipsis literis, que o Milton Leis até se referiu na última palestra que ele fez aqui. Essa interpretação gramatical é a interpretação mais, vamos dizer assim, medíocre que existe. A palavra medíocre talvez não seja tão adequada, mas não é a melhor interpretação. É a interpretação que os protestantes dão, não é? Os protestantes estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Então começam a pegar palavra por palavra e dão uma interpretação totalmente absurda. E daí temos milhares e milhares de seitas protestantes espalhadas pelo mundo todo. Só no Brasil, mais de 6.000 seitas, só no Brasil. Então, essa interpretação gramatical é perigosíssima, porque não vai ao âmago, não se aprofunda, não é a melhor técnica de interpretação de texto. Na área jurídica, a ciência da interpretação de texto chama-se hermenêutica, mas na área nossa, teologal, que é agora onde nós estamos, espiritual, chama-se exegese. Um bom exegeta não pode interpretar texto assim de uma maneira tão simplória, tão primitiva, que é essa interpretação gramatical. Porque ele sabe ler, ele lê ali, é assim, ele não extrai daquela palavra ou daquele texto todo o seu conteúdo, toda a sua substância, toda a sua sabedoria. As duas outras interpretações, a lógico-sistemática e a tridimensional, são as melhores. Vamos explicar isso direitinho. É o que há de mais moderno. A lógico-sistemática, por quê? Porque nós temos que analisar tudo em termos de um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um todo que se sustém. Isto é, dentro de um todo que se sustém, veja, dentro de uma doutrina com essa complexidade toda,
não pode haver interpretações divergentes, antagônicas. Não pode. As interpretações devem se justapor, elas têm que ser convergentes, harmônicas. Por isso que eu tenho o nome de lógico-sistemática. Vou dar um exemplo. A Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um todo. A Bíblia judeu-cristã, pronto, esta aqui. Ela é um todo. É um conjunto de livros. Chamado o livro dos livros, né? A Bíblia, né? Um conjunto de livros. Ela é um todo. Se nós ficarmos interpretando a Bíblia de um jeito num capítulo X do Velho Testamento, por exemplo, e depois de um outro jeito do capítulo Y do Novo Testamento, um exemplo, o que vai acontecer? Se forem divergentes, não está dentro de um sistema, é preciso convergir. Um exemplo, por exemplo. A Igreja Romana diz assim, um texto já muito conhecido, nos capítulos 16 e 19, que a gente vai fazer uma sinopsezinha, uma síntesezinha, a Igreja diz assim, aquela famosa passagem do Pedro, né? Que Jesus pergunta ao Pedro, após Pedro ter um fenômeno de visão do Pedro. Pedro, quem é que dizem que eu sou? E o Pedro diz, dizem que o Senhor é o Messias. Aí ele diz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Espírito. Em verdade vos digo, sobre essa pedra, a revelação, edificarei a minha doutrina e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Romana já diz diferente. Vai-se a Vulgata Latina, já é outro texto. O texto corrigido está aqui no Evangelho Eterno. O outro texto já é diferente. Jesus diz assim, bem-aventurado és Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do céu. Quem você ligar na terra, será ligado no céu. Quem você desligar na terra, será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, então, a impressão que nós temos é o quê? Se nós interpretarmos esse texto isoladamente, fora de um texto sistematizado, fora de um sistema, de uma lógica sistemática, isoladamente, o que vai acontecer? Vai contrariar justamente um outro texto. Quem vai ao Apocalipse, nos capítulos 13 seguintes, lá está bem dito, todo mundo já sabe, ela é a besta do Apocalipse, se diz mãe e mestra, está sentada sobre a cidade dos 7 montes, e por aí afora, todos nós conhecemos tudo aquilo que diz dela. Ora, se ela é a besta do Apocalipse, se o Papa é o 666, Vicário Generalis Dei in Terris, né? 666, a besta do Apocalipse, que o próprio Martinho Lutero chamou de anticristo, o papado. Se ela é assim, tudo, como é que pode, dentro de uma interpretação lógico-sistemática, achar que esse texto que ela cita, que Pedro é as pedras, é a verdade e o outro texto não é? Chocam-se. Há um choque. Com quem está a verdade? Entenderam bem? Não se pode interpretar os textos assim de uma maneira não lógica dentro de um sistema. Assim, toda interpretação desta obra tem que ser feita dentro dessa lógica, sob pena de ocorrer o quê? Interpretações equivocadas que não correspondem à realidade e não fazer justiça ao autor, que foi claro, e a gente é que não entendeu. Ou nós é que estamos despreparados para interpretar textos. A outra interpretação é a tridimensional.
Nunca se interpreta textos em duas dimensões só. Toda a interpretação moderna é sempre tridimensional, são três dimensões. Primeira dimensão, vamos supor o seguinte, eu pego a Bíblia aqui no versículo X, aí eu pego os fatos subjacentes a esse versículo, em duas dimensões, e aí eu vou interpretar, como fazem quase todo mundo. Todo mundo faz isso, os próprios protestantes fazem isso. E as circunstâncias que envolvem tudo aquilo? É preciso verificar as circunstâncias históricas, sociológicas, filosóficas. É assim que as coisas acontecem. Vejam, por exemplo, cada um de nós. Nós não podemos interpretar a personalidade de cada um aqui da mesma maneira. Por quê? Porque nós temos circunstâncias personalíssimas, intuito persone, isto é, personalíssima. Quando nós desencarnamos, não há dois encarnes e nem dois desencarnes iguais, porque há circunstâncias todas que envolvem cada um é diferente. Vamos dar um exemplo. Todos nós estamos aqui, aparentemente nós somos iguais. E nós sabemos que não há dois espíritos exatamente iguais. Por mais que se pareçam, por mais que se assemelhem, sempre guardam entre si diferenças mínimas. Entenderam isso? Então vamos supor o seguinte, todos nós aqui viemos de diferentes locais, cada um no seu nível. Uns mais, outros menos, intermediário e tudo mais. Tudo bem. Mas vejam, cada um fez o seu próprio programa pré-encarnacionista. Olhando lá naquela câmera de visão retrospectiva, fizemos o nosso programa, cada um fez o seu programa. Quando a gente encarna, nem todos encarnam igual. Tem gente que encarna na base de fórceps. Outros vai numa cesariana, todo gostosão e sai muito bonitinho. Mas até na encarnação tem problemas, pode ter traumas, quanta coisa pode acontecer. A própria vida intrauterina, nossa, pode ter problemas. Tivemos uma mãe que fumava demais e nós nascemos de que jeito? Com tanta coisa, não é? Já são circunstâncias diferentes. Aí nós encarnamos um na favela do Paraisópolis, o outro aqui numa mansão ao lado ali, no Morumbi, que tem piscina, tem quadra de tênis, o pai é empresário, vai fazer um curso nos Estados Unidos, PhD, MBA, não sei o quê. Olha as diferenças. E aí as circunstâncias da vida e tudo mais. Então, não se pode examinar assim as pessoas, não só as pessoas, mas os próprios fatos, sem examinar as circunstâncias, as especificidades de cada caso. Assim também os textos. Esse mestre escreveu textos e a gente nota que quando ele sai da carne, surgem naturalmente divergências. Por quê? Por causa dessa interpretação tridimensionada. Nem todos interpretam em torno de uma lógica sistemática. Dou um exemplo. No momento, há duas facções que interpretam o nosso Divino Mestre de diferentes maneiras. Há um que chama assim, ele, o princípio sagrado reencarnado. Tem até site a respeito. E não há quem tire da cabeça dessas pessoas, é um grupo muito reduzido, mas é. Interpretam o quê? Dessa maneira. De alguma fala que ele teve durante as suas exposições, gravam aquilo, põem na cabeça aquilo, não tiram mais, se bitolam, não saem mais dali. Há outros que, felizmente, acho que é a grande maioria, já faz uma interpretação lógico-sistemática ou tridimensionalidade. Por quê? Porque verifica toda a vida dele, todas as circunstâncias, todas as informações que ele passou dentro de um conjunto lógico em que ele demonstra claramente que ele se fez em longínquas
galáxias, que ele foi emanado em longínquos tempos, teve 37 encarnações aqui. É um espírito que sempre tratou o Pai de Pai. Pai, diante de tua vontade, não quero ter vontade. O Pai sempre o tratou de filho. Meu filho Elias, eu quero que meus filhos queiram. E por aí afora. Se formos analisar tudo isso, verificamos que essa interpretação é totalmente equivocada. Se contrapõe a uma lógica sistematizada, a um sistema. Só para explicar o problema, então, da interpretação. Então, quando nós tivermos que receber esses espíritos que nós esperamos que estejam por aí chegando, é preciso que nós estejamos preparados para poder tentar explicar certos pontos que na obra, eu vou explicar o que eu acho que tem, nessa obra tem. A gente não pode bancar o avestruz, né, diante do perigo e esconder a cabeça. Não, nós temos que enfrentar qualquer coisa e temos que ter explicação para qualquer coisa. E as explicações existem. Depende muito do quê? Da nossa capacidade de explicar, de entender e explicar, porque se não entender bem, não vai explicar bem. Quem não raciocina com lucidez, não se expressa com lucidez. Não adianta, fica viscoso. A viscosidade mental é um desastre. Mistura tudo. Vejam o presidente aí, barbudinho, como é que está. E o pessoal viscoso vai na onda, né? Não tem outro jeito. Olha, em termos filosóficos, em lógica formal, há uma diferença entre termos unívocos e equívocos. Numa doutrina pura, somente deve existir termos unívocos, que tenham apenas uma significação, um entendimento claro. Não é? Antigamente, entre os romanos, se dizia assim, in claris non fit interpretatio. Quer dizer o seguinte, naquilo que está claro, não depende de interpretação. Está tão claro, não depende. Então, sejamos claros. Aquele filósofo espanhol, Ortega y Gasset, diz assim, todo filósofo tem a obrigação de ser claro. E esse mestre sempre foi claro. Nós é que somos meio viscosos e não entendemos bem, quem sabe, tudo aquilo que ele deixou claro. Muito bem. Um termo unívoco, então, tem uma única significação. Um termo equívoco tem mais de uma. Por exemplo, se eu digo assim, canto, essa palavra isoladamente, sem um adjetivo qualificativo, nós podemos entender canto no sentido orfeônico, vocal, ou podemos entender canto de uma sala. Canto é uma palavra equívoca. Agora, se eu digo canto da sala, é uma coisa. Canto orfeônico é outra coisa. Se eu digo assim, macaco, é um termo equívoco. Por quê? Eu posso entender um macaco hidráulico de levantar carro e posso entender o macaco como um animal. Assim, há muitos termos que são equívocos e que dependem de interpretações equivocadas, que não podem ter numa doutrina que se diz pura, límpida, cristalina. Então é preciso que todos os termos de uma doutrina sejam unívocos, não tenha dúvida nenhuma, é aquilo e pronto. Bom, vamos lá. A história das Bíblias. Bom, então vamos falar, diante dessas explicações assim preliminares, vamos falar um pouquinho do Evangelho Eterno, que é o nosso tema, né? O Evangelho Eterno. Vamos lá. Como já foi dito aqui inúmeras vezes, inclusive a última vez o Milton Leite se referiu, esse mestre
fala nesta obra dele aqui, que esta obra é a 12ª Bíblia do mundo. Então houve 11 Bíblias anteriores. Ele até citou, e aqui tem, todo mundo vai lá, é a Popol Vuh, não é? Aquelas obras todas anteriores, Tábuas de Esmeralda, Livro dos Mortos, etc. Muito bem. Bíblia judeu-cristã, tudo isso. A última Bíblia do mundo seria esta. Historicamente, essa obra, todos sabem, que se origina de uma profecia. É a famosa profecia que está no capítulo 14, versículos 1 a 6 do Apocalipse. Que o João Evangelista, fazendo uma sinopsezinha, o João Evangelista declara, juntando todos os versículos, declara que ele estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica nas Cíclades, no mar Egeu. Já velhinho, de muita idade, ele durou 94 anos. No final da vida dele, passou por muitas dificuldades lá, foi até colocado em tacho de chumbo, não sei como é que ele escapou de tudo aquilo. Bom, ele lutou muito, e ele então estava numa tarde, meditando, e ele foi arrebatado em espírito e teve uma visão. Aparece a ele um anjo maravilhoso, e ele descreve o anjo, uma túnica inconsútil, com os olhos flamejantes, um rosto iluminado, cabelos, rosto iluminado, bem alto. E ele então, diante de toda aquela grandeza, ele se ajoelha, e esse espírito diz: não te ajoelhes diante de mim, eu sou um igual a você. E ele então olha para esse maravilhoso espírito, e esse maravilhoso espírito, com um pé na terra e o outro no mar, tendo um pequeno livro à mão, diz assim: tome-o e devore-o. É doce na boca e amargo no ventre. Aí já tem que haver uma interpretação, não é? Doce na boca, uma interpretação nossa, simples, é porque tem conhecimentos maravilhosos aqui. Amargo no ventre, porque dá muita responsabilidade para quem lê, para quem entende, etc. E também porque tem notícias aqui nada agradáveis para essa época em que nós estamos atravessando agora, o Apocalipse, etc. e tal. E você faça o seguinte: vou te ditar uma porção de fatos. Esses fatos, você não se impressione, se refere a fatos porvindouros, para tempos longínquos, não é para agora. Você escreva e mande para 7 igrejas. Igreja é um termo antigo, não se refere a essas igrejas que nós temos aqui. Eram comunidades. Essas comunidades que haviam sido fundadas pelo Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso andou fundando várias comunidades em que ele escrevia aquelas epístolas, os Coríntios, etc., Telassonicenses, assim por diante. E você mande para 7 comunidades. Esse número 7, todo mundo sabe, é um número cabalístico, não é? Nosso planeta é setenário, né? A própria Apocalipse fala, não é? 7 anjos com 7 trombetas, 7 selos e assim por diante. Não é isso? Jesus falou: não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. São 7 dias da semana, são 7 as notas musicais, 7 cores fundamentais do arco-íris, 7 chakras, 7 plexos. Os homens têm 7 orifícios, as mulheres têm um a mais, não sei porquê. Me expliquem por que a mulher tem um a mais. E os homens têm 7. E os homens são inferiores, teoricamente. Não sei. O fato é esse. Então, o número 7 é um número cabalístico, um número realmente importante. 7 céus, né? Então, o 7, muita gente aí, desavisadamente, diz assim: 7 é número de mentiroso. É um equívoco enorme. Revela um desconhecimento total, porque nós somos setenários. Se nós temos 7 chakras, temos 7 plexos,
e tudo que gira em torno de nós é 7, os 7 céus, tudo, como é que pode ser um número mentiroso, equívoco? De sabedoria popular não tem nada, tem de ignorância popular. Vejam quanta coisa, que nem Vox Populi, Vox Dei. É um absurdo. A voz do povo é a voz de Deus. E o povo foi dito ao povo, o Pôncio Pilatos, quem vocês escolhem? Barrabás ou Jesus? Escolheram para ser solto o Barrabás. E o outro Jesus foi entregue do jeito que foi. Vox Populi, Vox Dei? Voz do povo, voz de Deus? É como agora. Alguém vai ganhar uma eleição aí, voz do povo, será? Então tem uma série de axiomas e certos brocados que, se a gente analisar filosoficamente bem, não corresponde à realidade. Muito bom. Então, vejamos aqui, seguir aqui o que está escrito aqui. Então, na história das Bíblias, ele se refere ao Corão. Ora, nós vamos verificar assim, quando esse livro aqui saiu, o primeiro livro, ele declara numa palestra que ele fez, ele declara que ele começou a escrever o Evangelho Eterno quando ele fez o primeiro livro, que ele tinha 17 anos. Ele falou, eu comecei a escrever o Evangelho Eterno já com 17 anos, porque o foco da vida dele foi sempre o Evangelho Eterno. Então, este aqui é o início do Evangelho Eterno, que todos devem ler. É um livro maravilhoso, escrito por um jovenzinho de 17 anos, autodidata, porque ele tinha feito o curso primário, não sei se fez o secundário, mas uma inteligência absoluta. Vejam que obra que ele escreveu. Começou com este. Historicamente, a segundo livro que ele escreveu, na direção do Evangelho Eterno, é este livro aqui, que ele tem, olha, está vendo aqui? Ele fez uma dedicatória. E eu estive vendo aqui, é de 12 de dezembro de 65. Eu estava nos Estados Unidos. Fez para você. Lembra disso? Foi na Luff Green. E tem várias assinaturas aqui, Wagner Colotti e tudo mais. Eu não havia reparado na data, que eu estive lá de setembro a janeiro, 4 meses. Então não foi nem para mim, foi para você, está aqui, né? Eu pensei que era para mim. Bom, fica para lá. Então, olhem a capa desse, era esse aqui, esse amarelo aqui, Programa Divino e Curas Espíritas, né? Da livraria Freitas Bastos. Nessa fase aqui, ele já tinha rompido com, vocês conhecem toda a história dele, estou já falando para quem já conhece, rompido com a Federação Espírita. Ele que tinha todo o apoio lá, quer dizer, tinha conseguido o apoio da livraria Allan Kardec, que editou várias obras dele e tudo, de repente, um grupo que do antigo Sinédrio reencarnou para colaborar com ele e tudo mais, deixar ele sozinho, ele teve que se afastar, pobre, sem recursos, conseguiu, através da livraria Freitas Bastos, que a livraria encampasse que essa obra dele. Então a livraria fez uma edição, essa aqui é a segunda, tá vendo? Essa aqui é a segunda. E eu até mesmo, já até falei para vocês, de vez em quando ele me mandava lá, nessa livraria Freitas Bastos, que era ali na 15 de novembro, falar com o gerente lá para ver da obra, como é que está demorando um pouco, dá para sair, não dá para sair, aquelas coisas de edição de livros e tal. E me lembro bem até do nome do gerente, chamava-se Senhor Aristides. Ele falava, vai lá, fala com o senhor Aristides. Eu manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sempre fui, né? Então, essa aqui é a segunda. Agora, vejam bem, a história do Evangelho Eterno, para chegar a este que nós temos aqui, a última edição.
A outra edição seguinte é esta aqui, eu acho que os mais antigos conhecem, né? Já caiu nas mãos de uma outra pessoa. Essa outra pessoa é uma pessoa, até dizem que é a reencarnação do Blaise Pascal, não sei se é ou não é. Mas nessa encarnação, essa pessoa eu achei que foi muito dedicada. Gostou muito do que fez, não tinha recursos, tinha dificuldades para editar obras, tudo, mas ele dava um jeitinho, arrecadava aqui e ali. Eu mesmo colaborei algumas vezes com ele, porque ele, não, então está faltando isso, tudo bem. Então, muita gente ajudou e tal, e ele fez esta publicação aqui. Então, aqui ele está imitando quem? O João Evangelista, né? O velhinho aqui botou o João Evangelista com... Evangelista não, o anjo relator, desculpe. Esse aqui é o anjo relator. O João Evangelista não está aqui. O anjo relator, né? Aí, um pé parece uma ilhazinha aqui e tal, e nem sei, não está com o Evangelho Eterno na mão, né? Bom, o seu Oswaldo não gostou dessa capa. Acho que quase ninguém gostou, né? E ele aparece até com uma corneta, não tinha isso, não consta que esse anjo relator tivesse essa trombeta aqui. Ele não veio com trombeta, é outra coisa. São 7 anjos e tal, né? Bom, o fato é o seguinte, saiu, né? E aqui já não estava igual a esta aqui, a obra Programa Divino de Curas Espíritas. Foram acrescentados muita coisa. Porque o seu Oswaldo escrevia muito. E às vezes ele colocava aqui folhetos, que tudo que veio dele é divino. No problem. Mas não sei se deveriam pertencer ao Evangelho Eterno, que devia ser uma obra síntese, né? Não sei se podia colocar, retalhar muito o livro, né? Não pode virar uma colcha de retalhos. E o nosso Divino Mestre sempre confiou em todas as pessoas. Ele nunca foi conferir nada. Ele entregava o que escrevia, dizia assim, eu escrevia tudo em 3 dias, 2 dias, entregava, eu lembro bem, os originais dele, ele escrevia numa maquininha pequenininha, e devia ser muito bom, rápido, não sei. O fato é que ele escrevia, mesmo tem alguns originais dele, tudo. E, então entregava, e nunca fez revisão de nada, nunca revisou nada, e confiava nas pessoas. E as pessoas, às vezes, talvez bem intencionadas, talvez não entendesse bem alguma coisa que ele falasse, e ia fazendo do que era possível fazer. Então, ficou nas mãos de uma pessoa que acho que tinha as melhores das intenções, mas andou colocando alguma coisa que não sei se devia pertencer ao Evangelho Eterno. Mas como é dele, acabou. Não se discute, não é? Bom, a obra seguinte, então depois, esse mesmo moço, ele passou desta capa, que não foi muito, ninguém quase gostou, ele passou para esta aqui. Esta capa aqui é a capa mais simples que tem, tanto que ela não dura muito, pode ver que essa aqui já está, né? E essa obra aqui é de 93. E aqui a gente vê que ele já introduziu outras coisas e tal, né? E colocou aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu estou seguindo aqui, senão vocês vão se atrapalhar aí, né? Ixi, eu vou pulando aqui, vocês depois acertam aí, vai. Eu não sei seguir esses negócios aí, eu não sigo muito para seguir. Eu vou falando, tá bom? Então, aqui ele colocou, por exemplo, aqui assim, tinha que ser o Papa, né? Esse tinha que ser o Papa é o seguinte, quando, em 1975, havia um Papa, quem que era o Papa agora? Deixa eu ver, 75, bom, daqui a pouco a gente lembra. Já dizem, qual? Paulo II, né? Não. Paulo VI, João Paulo II foi depois, Paulo VI. Esse Papa já desencarnou tudo. Esse Papa ficou sabendo do movimento carismático aqui
no mundo todo. O movimento carismático, vocês não sei se recordam, a maioria já sabe, mas eu vou só explicar para vocês para lembrar. Foi um movimento iniciado nos Estados Unidos, um grupo de 30 seminaristas estavam reunidos numa universidade católica e começaram a receber Espírito. E aí se assustaram, foram ver na Bíblia e verificavam que o Pentecostes era assim, receber Espíritos. E foram na Epístola de Paulo aos Coríntios e verificaram, os carismas aqui. Então, falou, vamos nos tornar carismáticos, tá certo? Não é? E se organizaram, o movimento cresceu e vieram para o mundo inteiro, tem mais de 30 países, inclusive no Brasil, como podia deixar de ser. Se o maior país católico do mundo vieram para cá. E aqui cresceu muito. Movimento de renovação carismática, chama-se. Movimento de renovação carismática. Esse movimento de renovação carismática, o Papa ficou preocupado, porque o Vaticano tem um serviço secreto que pouca gente tem, pelas vias diplomáticas e tal, o núncio apostólico, tudo aquilo, fala, puxa, vai se identificar com o Espiritismo. Não pode ser. Aí então o Papa falou umas tantas coisas, né? Dizendo, muito cuidado, católicos aí e tal, porque esse movimento carismático é muito interessante e tal, mas vejam lá, nós temos as nossos rituais, né, os nossos dogmas, etc. e tal, tal. Aí o seu Oswaldo, lendo isso no jornal, escreveu um folheto. Ele escrevia muito, qualquer coisinha ele escrevia. Eu falava alguma coisa para ele, quando eu via na semana seguinte ele estava escrevendo sobre aquilo. Eu falei, poxa, mas preciso ter cuidado com o que eu falo. Ele escrevia, ele gostava de escrever, não sei, uma coisa impressionante. E aí ele escreveu, tinha que ser o Papa. Então ele falou, até que enfim, a besta do Apocalipse e tal, que realmente fez todas essas coisas, bloqueou os carismas, as comunicações espirituais, foi contra o Pentecostes, tudo isso, e agora está admitindo a existência de um movimento de renovação carismática e tal, 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 tal. E essa pessoa que fez o livro incluiu aqui, né, essa passagem, né? E também tem uma outra passagem aqui que foi incluída num outro trecho e que logo em seguida esse mestre me chamou e disse, olha, eu não estou contente, não sei se eu estou falando coisas muito particulares. Não, né? Não convém falar? Não. Então, eu vou dizer só o seguinte, trocou a pessoa. Então, houve 2 casais que resolveram fazer uma nova edição. Falaram comigo para que eu falasse com ele, fui falar com ele, deram autorização, eu dei autorização para eles, e eles fizeram, então, uma revisão. Na revisão, saiu já, tinha que ser o Papa, saiu, já não entrou mais, porque realmente tinha razão, não tem razão de entrar, tinha que ser o Papa, né? E também tem uma outra passagem aqui, em que, da sabedoria apocalíptica, né? Sobre a sabedoria, síntese da sabedoria apocalíptica, ele cortou. O rapaz que tinha feito, eu não vou citar o nome dele, o rapaz que tinha, quase que sai o nome dele, que fez tudo isso, ele colocou uns trechos a mais sobre o Apocalipse e que a gente foi ver nesse livro e não saiu. Eu então, como me senti responsável pelo fato dele ter dado autorização para mim e eu ter delegado para ele e avisei, olha, essa autorização não é para mim, é para 2 casais que já estão fazendo a revisão, já fizeram 2 terços da revisão e me pediram que viesse aqui. Ele não disse nada. Onde é que eu assino a autorização? Assinou. Eu dei para esses 2 casais, eles fizeram. E eu então me senti na obrigação, quando eu fui ler tudo isso, assim, eu olhei, segunda-feira, anteontem eu liguei para um deles, expliquei. Vocês quando tiraram esse trecho, tinha que ser o Papa, e esse outro trecho, síntese da sabedoria apocalíptica, que eu fui comparar com o novo, com o anterior,
E eles disseram, não, nós fizemos com todo o critério e conversamos com ele. E ele autorizou. Falei, então está tudo bem, autorizou, está autorizado. Então houve essa modificação. Então quem vai pegar um Evangelho Eterno de antes de 97, vai verificar, vai ler um Evangelho Eterno diferente de 97 em diante. Certo? Não estranhe porque há essa diferença. E saíram milhares de Evangelhos Eternos antes de 97. Milhares. Então, há essa diferenciação. Muito bem. Então, logo depois, agora recentemente, nós resolvemos fazer um Evangelho Eterno com uma capa melhor, né? Nesse último congresso, inclusive, veio alguém do Paraná e disse, olha, em cima da mesa aí, todas as capas são maravilhosas, e são mesmo, né? A pessoa que criou essas capas, uma moça chamada Ana, que trabalha no setor de criação da empresa dela lá, cada capa, ela caprichou muito, né? E a pessoa disse, todas essas capas são muito bonitas, e justamente a obra-prima de vocês, que é o de nós todos, está com uma capa muito simples. Isso nos alertou. Então nós já estávamos mais ou menos propensos a mudar a capa, então nós fizemos essa outra capa, essa mesma moça, Ana. E ela fez essa capa, e agora o Evangelho Eterno saiu nessa capa. Bom, em português, já fizemos em inglês, essa obra em inglês já está em inglês, já está no nosso site em inglês, já foi passado essa semana passada em inglês. Então, em inglês, o planeta todo fala inglês hoje em dia, né? Geral, todo mundo falando inglês. Então já está em inglês e, se Deus quiser, daqui uma semana mais ou menos, deverá sair em espanhol. Só para fazer em inglês nós demoramos uns 4 anos. Totalmente revisado como está agora. O em espanhol, nós tivemos um acerto com uma médium argentina, professora de espanhol, que via muito o seu Osvaldo. Então o seu Osvaldo estava muito em contato com ela, apesar dela não frequentar aqui, ela praticamente foi dirigida, pelo que as informações que eu tive, e ela fez em espanhol, e ela mesmo revisou tudo em espanhol, já está conosco, toda a revisão pronta, faltam apenas algumas coisas, acertar com a Câmara Brasileira de Livros, umas coisas aqui e tal. Então, daqui uma semana mais ou menos, deverá se iniciar a editoração do Evangelho Eterno em espanhol. Como nós sabemos, como ele mesmo nos informou, que após o Apocalipse vão sobrar 3 línguas, português, espanhol e inglês. Se nós conseguirmos então editar e colocar no site, então nós já teremos a obra máxima dele totalmente nas línguas que vão sobrar. Porque nós estamos raciocinando não só para agora, mas para frente. Nós temos que estar sempre olhando para frente, para as próximas gerações. Não é? A gente tem que pensar grande, não pode pensar pequeno. Se agora nós somos pequenininhos, tudo começa pequeno ou recomeça, uma hora nós vamos ser grandes. Então, nós temos que pensar grande. E já, praticamente, essa missão que nós temos, já está quase que consumada, graças a Deus. Então, e as próximas obras, iremos também agora tentar passar por inglês. Já temos 4 obras em inglês, que foram para a Feira Internacional da Alemanha. Nós vamos revisar essas 4 obras, se Deus quiser. Temos 2 divinistas, professoras de inglês. Nós não temos recursos. As pessoas que colaboram conosco o fazem voluntariamente, graças a Deus. Então, essas 2 professoras já vão fazer aos pouquinhos essas revisões do que nós temos e tudo revisado, com muito cuidado. Geralmente a primeira edição sempre tem uns probleminhas, depois na segunda, terceira que a gente consegue fazer uma obra não perfeita, mas quase perfeita, quase, né? Bom, então sobre isso
esse históricozinho do Evangelho Eterno, é isso, né? Deixa eu seguir a ordem aqui. Bom, ele cita aqui no Evangelho Eterno, então, aquelas Bíblias todas, daquelas 11 Bíblias. Muito bem. O Corão. Nós pretendemos mandar já algumas obras do Evangelho Eterno em inglês, já foram para os Estados Unidos, já foram até para a Inglaterra. Nós sabemos bem que nos Estados Unidos, eles não podem nem ouvir falar em muçulmanismo. Todo mundo sabe disso. As duas torres gêmeas. Falar em muçulmanismo lá é um problema. Até é uma coisa interessante, porque quando o Cassius Clay, lembra do Cassius Clay, o boxer? Ele foi um dos grandes líderes do Black Power. E como nos Estados Unidos o problema dos colorados, que eles chamam lá, né, não se resolvia, sempre aquela discriminação, aquela coisa toda, e o protestantismo, os protestantes de cor não conseguiam vencer aquela barreira, ele achou que o muçulmanismo, que era mais agressivo, talvez ajudasse. Ele mudou o nome de Cassius Clay para Muhammad Ali. E o Black Power entrou firme no muçulmanismo. Aquele Febracan fez uma reunião em frente o Lincoln Memorial em Washington, que tinha mais de 1 milhão de pessoas, o Black Power, aquele cabelo comprido e tal, lembra? Até nas Olimpíadas eles levantavam o braço, os medalhistas, quando subiam no pódio, tudo. Se tornaram praticamente muçulmanos. Agora, com o que está acontecendo lá, depois das duas torres gêmeas, etc., e o movimento todo, eu tenho a impressão que eles recuaram, provavelmente, porque senão é um contrassenso, é uma contradição ser Black Power muçulmano, quando os muçulmanos estão chamando os Estados Unidos de o grande Satã. Não é? Que o Khomeini chamou os Estados Unidos de o grande Satã. Então, se a gente manda para lá o Evangelho Eterno em inglês, e está relacionado aqui o Corão como uma das Bíblias, os americanos não aceitam, nós precisamos estar preparados também para justificar isso tudo, não é? Vejam, por exemplo, o Corão, como é que surgiu? O Maomé, todos nós sabemos, é da tribo dos Coraixitas, em Meca. Ele reencarnou em 570, desencarnou em 632, durou 62 anos. Ele, mocinho, casa-se com uma viúva, Khadija, torna-se um grande caravaneiro, conhecia bem todo o deserto lá da Arábia Saudita. E ele, quando tinha 42 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, ele alega que teve uma visão. Apareceu na frente dele o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é aquele mesmo anjo que apareceu, chamado anjo da Anunciação, que apareceu aos pais do João Batista, dizendo que o João Batista ia encarnar. E apareceu a Maria, depois a José, que o Messias vinha. Então veio para ele também. Só que ele foi no ano 570, século VI depois de Jesus, para a gente se posicionar, né? Então ele alega que realmente ele teve esse anjo, veio até ele e transmitiu a ele uma porção de conhecimentos. Mas como ele era iletrado, o Corão diz que ele era Umi. Umi, a tradução do árabe, do Umi quer dizer analfabeto. Ele não sabia escrever, o Maomé. Então, ele guardou para ele aquilo tudo. Mas aí um sábio árabe disse, não, você vai ter que ditar para alguém isso, porque temos que escrever isso e tal. E ele acabou ditando e saiu o Corão. Ele então se achou um grande profeta e ele então foi dado a ele ordem para implantar o monoteísmo lá, na Kaaba. A Kaaba, porque a Kaaba era politeísta, tinha 300 deuses e tinha que implantar o monoteísmo. Então foi dado ordem, implanta o monoteísmo. Ele foi lá, de uma maneira agressiva e tal, foi repelido. Ele sai de Meca, vai para Medina, chamada Égira,
fica lá em Medina uns 3 anos, arregimenta umas 10 mil pessoas lá, conviveu com uma colônia judaica, daí porque ele introduziu da colônia do judaísmo o jejum, a proibição de tomar álcool, uma série vamos dizer assim, de rituais judaicos estão no Corão. Não é? O jejum, por exemplo, dos judeus é o Yom Kippur, são 24 horas. O jejum deles é do Ramadã, são 30 dias, um mês todo do Ramadã. Então são coisas um pouco diferentes, mas houve uma influência muito grande do judaísmo no Corão. E aí ele voltou. Primeiro ele assaltou umas caravanas, né? Assaltou meia dúzia de caravanas de mecanos e tal, pegou em botim, pegou tudo aquilo. Ele começou a carreira dele como assaltante, já é uma coisa meio complicada. E ele pegou aquele botim, dava 1/5 para ele, os outros 4/5 para os soldados. E os soldados, então, começou assim, voltam para Meca, derrotam os donos lá, os religiosos lá da Kaaba, implanta o islamismo. O Islã quer dizer total submissão à vontade de Alá. Deus é Alá e Maomé é o seu profeta. O grande profeta, Maomé. Jesus é um dos profetas menores. Admitem Jesus, claro. Tanto que eles brigaram pelo Santo Sepulcro, as cruzadas, tudo aquilo. A luta era pelo Santo Sepulcro com a Igreja Católica. Admitiram Jesus sempre. Sem dúvida nenhuma. Tem até... No muro de Jerusalém tem lá uma mesquita, a famosa mesquita de Omã, que está naquela esplanada, que está dando muito problema por lá e tal. Então o que se quer dizer é o seguinte: o Corão, ele implanta guerra santa, a de jihad, quer dizer, na base da violência, impõe dízimos, obriga a dízimos, quem não se submeter morre, chamado pan-islamismo. Quer dizer, tem que tornar o Islame globalizado. Todo o planeta tem que ser Islame, eles não admitem diferentemente. Há um fanatismo muito grande entre os líderes deles. 50% dos islâmicos são analfabetos. Então tem aquele Ramadã, aquelas coisas todas, a Kaaba, eles adoram uma pedra negra. A Kaaba tem aquela pedra negra, eles têm que dar voltas, em 7 voltas no Ramadã, pelo menos uma vez na vida, vão a Meca, tem que dar 7 voltas em torno da Kaaba. Depois tem que atirar 7 pedras numa cidade vizinha, há 3 pilares que representam os diabos, o Satã. Atiram pedras, não perdem a direção das pedras, se machucam, sai toda a gente apedrado, machucado, tudo. Tem que matar um animal. Por quê? Porque eles acham que o Abraão, com a Sarai, teve o Isaac. E como a Sarai era estéril, antes de ter Isaac, ela cedeu a escrava Agar para que o Abraão tivesse um filho no lugar dela. Então saiu Ismael, por isso que deu ismaelismo. Então, o que acontece? Quando a Sarai teve o filho, disse, olha, Agar, pode ir embora, porque eu já tenho filho. Ela foi pelo deserto com o Ismael. E foi para essa tribo dos Coraixitas. Isso há 1.700 anos antes de Jesus, em Abraão. E o Abraão, para eles, é Ibrahim. E o Maomé reencarnou no século VI, depois de Jesus. Então pode somar aí 2.300 anos. Pois bem, tudo isso para explicar o seguinte: é uma religião, hoje, com 1.300.000.000 de seguidores, que vai estar querendo pôr fogo no mundo. Aquele Ahmadinejad, então o Irã está terrível. Está uma corrida armamentista ali no Oriente Médio por causa deles, com os judeus, tudo aquilo. Então, se nós mandamos para americanos, por exemplo, o Evangelho Eterno em inglês, e consta aqui o Corão como uma das Bíblias do mundo, é complicado.
Os judeus jamais aceitarão o Corão. Então, tudo isso para explicar o seguinte, nós precisamos ter jogo de cintura para quando houver necessidade, nós saibamos explicar por que o Corão está aqui. O fato de dizer que é uma Bíblia do mundo não quer dizer que seja verdade aqui. Não é? Até essa Bíblia judeu-cristã está cheia de falhas. Então, eu preciso entender o seguinte, Bíblia mesmo é esta aqui. Que nós entendemos, está certo? É a última Bíblia do mundo. Esta, assim mesmo, tem alguns tópicozinhos que nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, né? Bom, esse é o histórico, né? Deixa eu seguir a ordem aqui. Bom, esse capítulo, nos capítulos condensados, número 35, lá diz que o mestre diz que didaticamente nós temos que dar aos pintainhos fubá, aos frangotes milhos quebrados, quireras, e aos adultos, galináceos adultos, então milho graúdo e tal. É para mostrar o quê? É para mostrar a todos nós que nós precisamos ser pedagogos. Nós não podemos ficar jogando pérolas aos porcos, como dizia Jesus, né? Jesus dizia assim, não jogai pérolas aos porcos, nem dádivas aos cães. Por quê? Se você der pérolas aos porcos ou um presente qualquer para os cães, eles vão arrebentar com tudo. Não adianta dar uma obra desta aqui para qualquer um, teoricamente é isso. Pintainhos, o pessoal que chega aqui a nós, são pintainhos. E nós damos o Evangelho Eterno assim. Vai com Deus e vê o que vocês podem fazer com ele, não é? E nós sabemos de antemão que seria para, não é? Para os galináceos. Isso aqui já é milho graúdo, e muito graúdo. Graúdo demais. Será que nós estamos numa autocrítica, agindo corretamente? Então, eu particularmente, todas as vezes que eu dou, eu procuro ser o mais didata que eu posso. Se vocês repararem bem, eu sempre digo, a primeira parte, vocês vão ter dificuldade quando eu entrego o livro. Na segunda parte, estão as orações. E esse mestre, antes de fazer esta, acho que esta aqui, ele pediu para que eu colocasse em ordem as orações. Eu recebi esse recado. Porque as orações estavam mais misturadas nesse aqui. Então eu coloquei do jeito que eu pude. Coloquei todas as orações. Algumas poesias ficaram. Estavas avisado e tal, ficaram. Porque não tinha jeito. Mas as orações, se vocês repararem, primeiro tive um critério. A oração primeiro a Deus. Então a oração a Deus, depois a oração ao Pai Nosso da eternidade, o Pai Nosso da maturidade, o Pai Nosso da inteligência. Sabe? A oração crística e tal. Eu procurei fazer didaticamente, colocar mais ou menos em ordem as orações. Então eu costumo dizer o seguinte, comecem pelas orações, façam uma oração dessa por dia, leiam atentamente e procurem ir entendendo, porque a gente sabe que ele, didaticamente, escreveu as orações para os pintainhos, para que os pintainhos entendam, conduzindo o raciocínio e tal, e irem se familiarizando com essa linguagem dele, que é uma linguagem esotérica, é uma linguagem profunda, não é para qualquer um. E vão ter dificuldades enormes, porque ele tem uns neologismos, uma linguagem... Uma professora de português falou para mim, tem coisa aí que eu nunca vou no dicionário, não tem. E às vezes isso acontece, porque são dele, não é? Então, quando esse número 35 aí, do capítulos condensados, é preciso que nós sejamos assim, bem realistas. Não esperarmos que todos esses evangelho eterno que nós damos aí, não é? Graciosamente, com muito prazer, como presente, nós não podemos ter a veleidade de imaginar que isso aqui nós estamos semeando algo que vai frutificar rapidamente, não vai. Se as pessoas forem às orações, serão uma maravilha. Tanto é assim que a estratégia que nós estamos realizando já há algum tempo é nesse sentido.
Os centros espíritas, de uma maneira geral, os expoentes, estão na fase do milho quebrado. Não são assim pintainhos, também não vamos achar que são, não são. Há espíritas aí preparados e tudo mais, respeitemos os espíritas preparados. Não é a massa, não, a massa não tem preparo, mas os expoentes têm. Mas não são ainda capazes de aceitar o milho graúdo. Então, essa experiência nós já iniciamos, já há algum tempo atrás. É tentar penetrar nos centros espíritas com orações. Por quê? Porque nós temos mais de 10 mil centros espíritas no Brasil. O divinismo tem o quê? 29 comunidades, todas pequenas. São pequenas, nós somos muito pouco. Os locais que nós temos são pequenos. Se nós pudermos ir penetrando aos pouquinhos, com a oração do Bezerra de Menezes, da água fluida, como nós já fizemos, com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com Luz Divina, com a Seara Bendita e outros centros espíritas, já fizemos essa experiência e conseguimos e eles aceitaram. A próxima é a Maria, etc. e tal. Então nós temos que nos infraestruturar para, estando em condições, nós podemos iniciar essa penetração nos centros espíritas, porque é a única chance que nós temos, dizer que nós somos uma continuidade do espiritismo, não é? Vencendo essas barreiras todas que tem, é preciso ter gente competente para fazer isso também, e num número suficiente que possa fazer, e nós não temos no momento. Recursos humanos e recursos econômicos não é conosco, porque nós temos algumas pessoas, mas não é um número suficiente, né? Temos um exército de Brancaleone. Quem assistiu aquele filme do Brancaleone é isso. Nós não temos essa organização. Estamos começando do chão, né? Então, essa didática que ele diz, do sentido pedagógico que eu coloco aqui, do capítulo número 35 do capítulo condensado, é nesse sentido, nós nos prepararmos didaticamente para fazer isso. Bom, o edifício doutrinário. Nós entendemos o seguinte: a obra desse mestre, ou desse divino mestre, é uma obra, vamos dizer assim, totalizada. O Evangelho Eterno, como obra-prima, como obra-síntese, não é? Ele sempre encarou a doutrina como um edifício. Ele sempre dizia, eu vim colocar o capitel no edifício doutrinário. Então ele sempre chamou de edifício. Ora, um edifício o que tem? Tem as fundações e tem a sua estrutura, o esqueleto, né? Aqui, como obra síntese, são as fundações do esqueleto. Se nós dermos só as fundações do esqueleto, as pessoas falam, pô, está incompleto. Então, e para isso ele escreveu 116 obras, escreveu livretes, folhetos, tudo mais. Esse conjunto todo é o edifício doutrinário. Por isso que muita gente que não lê as demais obras dele, como a Bíblia dos Espíritos, o Novo Testamento e todas essas outras obras que nós já editamos aí, quem não lê, fica faltando as janelas, as portas, as vidraças, fica faltando. Para poder entender bem o Evangelho Eterno, é preciso entender o restante das obras dele, o conjunto. Então, o edifício doutrinário é um conjunto de tudo que ele escreveu. É preciso entender isso. Porque quem não ler as demais obras e se aprofundar, vai ficar com o edifício faltando a complementação, tá certo? Então, o edifício doutrinário é isso. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo de fazer tudo. Deus, olha, nós sabemos que Deus é indefinível, não tem definição, claro. Definir significa traçar limites, é ilimitado, então é indefinível. É inominável, não tem nome. Nós damos um nome na terrinha aqui para nos referir a ele. Uns diz Alá, outro diz Brahma, outro diz Yevé. Aqui no mundo ocidental é Deus, God, assim por diante.
dependendo do local que se fala. Na verdade, ele é inominável, mas ele é, de certa maneira, relativamente concebível. Ele mesmo, na obra aqui, tem uma passagem que ele fala sobre tudo isso, que é preciso estabelecer um periscópio concepcional, né? Ele fala, eu digo nem periscópio, eu falo uma sonda concepcional, né? Para ir concebendo na nossa relatividade essa inteligência absoluta, não é? E fica difícil, por exemplo, particularmente eu tenho essa experiência, vocês devem ter também, a gente encontra muitas pessoas céticas, pessoas que falam, me prove, me prove, me prove. O universo está aí maravilhoso e precisa provar, não é? Então, o grande argumento que eu tenho lançado e tem dado certo, salvo exceções, claro, é o grande ensinamento do Kardec. Por isso que, vejam bem, na verdade, toda a doutrina começa mesmo com Kardec. Então, há muita coisa da codificação que já está superada. Nós sabemos disso. Ele já veio dizer coisas maiores. Então, tem coisas superadas. Mas tem muita coisa do Kardec perfeitamente encaixável nesse edifício doutrinário. O Livro dos Médiuns, por exemplo, ele mesmo disse, é o livro mais perfeito do Kardec. O Livro dos Médiuns tem tudo. Recomenda que todo mundo se encaixa perfeitamente bem no nosso edifício doutrinário. Como tem muitos ensinamentos de Kardec, o céu e o inferno, tem coisas espetaculares. O Kardec tem uma cultura maravilhosa. Então, é preciso que a gente lembre isto, que nem tudo que vem da codificação não é mais aproveitável. Não, há muita coisa aproveitável. Então, o edifício doutrinário, na verdade, encaixa muito da codificação kardecista. Pois bem, quando nós encontramos essas pessoas assim, mais ou menos céticas, nós temos que buscar a lógica formal. Através da lógica. O que é que diz o Kardec? Eu acho que o ensinamento de Kardec mais admirável, que mais resolve o problema de todos nós é o Kardec. Quem vai lá no Père Lachaise, a maioria acho que já foi, quando tem lá na 44ª divisão, lá o domã dele, o tombô, lá tem, na parte de baixo, dito assim, em português. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se nós quisermos saber a potência dessa causa inteligente, ela está na razão direta da grandeza dos efeitos. Vejam, esse universo maravilhoso que está escancarado à vista de todos, dos céticos, dos nihilistas, dos negativistas, dos materialistas, o que forem, quem pode negar que existe inteligência nesse universo todo, que é um todo inteligente, comandado por leis inteligentes, que a ciência humana vai, através da inteligência de QIs de 200 para cima, avançando na ciência. Quanto mais a ciência avança, mais chega perto da verdade e mais perto dele, Deus, do princípio, dessa inteligência absoluta. O próprio universo é comandado por leis assim, não é? A lei da dinâmica celeste, dinamismo, a lei do movimento pode se desdobrar em duas grandes leis. A dinâmica celeste, que comanda todo o macrocosmo, e a dinâmica quântica, lei da dinâmica quântica, que comanda todo o quê? O microcosmo. Os astrofísicos e os físicos nucleares utilizam de leis inteligentes. Ora, se é assim, essa frase de Kardec diz tudo. Tudo que está no universo é efeito. Tem que ter uma causa. Bem, aí vem uma teoria do Big Bang. Não teve causa nenhuma. O nada
provocou uma explosão e havia um átomo gigantesco. Da explosão desse átomo gigantesco, dos estilhaços, surgiu esse universo maravilhoso. Isso é uma conta de carochinha. O nada é zero. O zero produz nada. Do um ao múltiplo, Deus é o um que se manifesta múltiplo. Como dizia Pitágoras, o universo é constituído de números. Então, essa frase de Kardec é irrefutável, irrefutável, dentro da lógica das pessoas mais intelectualizadas, geralmente são aquelas que negam a existência de uma inteligência absoluta. Se o universo é efeito, deve ter uma causa. Se o efeito é inteligente, porque o universo é inteligente, nós pertencemos ao universo e somos inteligentes. As próprias pessoas que negam a inteligência no universo estão negando a si mesmas, porque nós estamos embutidos no universo. Nós somos um universo orgânico. Não é? Quando nós falamos do universo, é um universo cósmico. Mas nós somos um universo orgânico. Com o planeta todo é um universo terráqueo. Tudo o que é universo é uma unidade de diversidade. Diversos são alguma coisa. No conjunto formam um só. Então o universo cósmico é o quê? Um ser inteligente. Ora, se nós quisermos saber qual é a potência dessa inteligência que deu causa a essa maravilha que é o universo, basta verificar o quê? A grandeza dos efeitos. A própria grandeza do universo demonstra qual é a potência dessa causa que não cabe na nossa cabeça relativa. Alguém pode refutar isso? Difícil. Se vai pela inteligência. Muito bom. Isso aqui é sobre Deus, né? Bom, sobre Deus, nossa, tem que falar muito. Eu quero ver aqui onde é que está a coisa aqui. Não. Bom, alguns aspectos do Evangelho Eterno merecedores de notas explicativas no rodapé das páginas. Vejam bem, eu fui muito criticado porque, a partir da Bíblia dos Espíritas, eu comecei a fazer notas no rodapé, notas explicativas. Porque uma professora de português que fez toda a revisão em português das nossas obras foi uma professora de português. E ela me dizia, olha, é de boa técnica fazer notas explicativas, porque tem muitas palavras que as pessoas que estão lendo, a pessoa está no avião, não tem livro nenhum para consultar, aí ele chega lá, aparece um nome diferente, lá, precisa dar uma explicaçãozinha, a pessoa vai no rodapé, puxa, é isso aqui, tudo bem, continua a leitura. Se você não faz a nota explicativa, a pessoa fica parada ali, e agora? O que é que eu vou para frente? Tem gente que empaca e não vai. E põe do lado até. Não entendi isso aqui. Coisa... Então eu andei fazendo. Fui muito criticado. Nossa, tinha gente aí brava comigo e tal. Pá, pá. E eu, no Evangelho Eterno, fui muitas vezes tentado. Mas me resisti e não mexi. Tinha até feito. Depois... houve críticas, eu tirei. Então, o Evangelho Eterno está assim, do jeito que veio. Não mexi. Nas outras obras, ninguém reclamou porque não leem. As pessoas não leem, então nem sabem. Uma outra pessoa que leu, descobriu, aí começou a me criticar. Tudo bem. Então, estou explicando isso, né? Então, veja, por exemplo, alguns termos que eu acho que merecem explicação. Por exemplo, os cavaleiros, o cavalo do Apocalipse. Quem vai aqui vê que houve uma troca. Acho que muita gente já percebeu isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Será que eu não fiz um negócio certo? Bom, eu tenho de cabeça. Você tem aí os cavaleiros do Apocalipse? Já pegou aí? Isso. 41. Nesse livro antigo, né? No antigo. Deixa eu pegar o antigo aqui. Porque os números não batem, viu? 41. Está aqui. Isso. Por exemplo, veja bem.
Os cavalos representam os ideais ou fatores. Os cavaleiros representam os agentes humanos. Muito bem. Veja embaixo, tá? Cavaleiro branco. Ideal divino ou programa divino ou doutrina pura. Então, no caso aí, não bate. É cavalo. Tá certo? Veja o cavalo branco, né? Veja o cavalo vermelho. Ideologia político, socioeconômica, materialista. É cavaleiro? É cavalo. Entenderam? É um equívoco não dele, das pessoas que foram fazendo sem revisar. Tem que alertar, olha, houve um equívoco aqui. Porque quem escreve, sabe, mecanicamente, a coisa vai. Reparem bem isso. Cavalo preto. Corrupção doutrinária, está aqui, cavaleiro preto. Corrupção doutrinária representada pela instituição. É cavalo. Entenderam? O cavaleiro é o executante. O cavalo que é a ideologia. O cavalo amarelo é a mesma coisa. É o poder econômico, e está cavaleiro. Entenderam bem? Eu cheguei a fazer isso. Nota explicativa aqui. Tirei desta aqui. Tirei porque houve muitas resistências e tal. Tirei. Então, para vocês notarem que quem recebe uma pessoa interessante, se nós vamos colocar esse livro à disposição de pessoas que estão entre os 5%, pessoas preparadas, quem é bem preparado nota a diferença. Já não está batendo isso aqui. Entenderam bem? É preciso explicar isso. O que mais? Vamos ver aqui mais um que eu andei vendo aqui. Bom, Jesus, diretor planetário. Quando ele escreveu, Jesus era o diretor planetário. Isso faz mais de 60 anos, isso aí, 1950, 49, 50 que ele fez. Era Jesus o diretor planetário. Depois Jesus entregou para ele. Não é porque ele é um espírito assim que não foi diretor do planeta. Foi, tanto que Jesus entregou e disse para ele: meu grande irmão Elias, deploro entregar esta humanidade a você do jeito que está. Isso ele falou para mim. Deve ter falado para outros mais antigos aí. Então ele recebeu, depois que Jesus foi guindado a outro plano. Ele ficou como diretor planetário. Depois de diretor planetário, ele entregou para o João Evangelista, que é o atual. Ora, quem recebe lá na China, ou que for, qualquer país aí, qualquer lugar aí, o diretor planetário Jesus, ele vai pensar que o diretor Jesus é o diretor planetário. E não é. Esse livro não é de verdade? É verdade que é o diretor planetário Jesus hoje? Não é. Então é preciso, todo livro, ele se defasa com o tempo. É preciso fazer as adaptações. Isso não é mexer na doutrina. É uma circunstância histórica que tem que ser atualizada. Entenderam? Outra, por exemplo. Manu, quem foi Manu? Essa professora de português falou para mim, quem foi Manu? Falei, Manu foi um grande iniciado, viveu lá na época dos Árias, a raça ariana, na Índia, foi um grande codificador, tem o Código de Manu, famoso, deixou 10 discípulos, esses 10 discípulos multiplicaram todos aqueles conhecimentos e tal. E ela diz assim, e por que você não coloca uma nota explicativa? Porque a pessoa vai ficar lendo quem é Manu, não sabe. Então, se você colocar ali embaixo, facilita a leitura da pessoa. Você não está mudando a doutrina, está apenas explicando quem é o Manu, porque é uma obra síntese dele. Não é? Eu coloquei, pode ver na Bíblia dos Espíritas, eu coloquei quem é Manu. Então, eu expliquei, estou dizendo o que é essas notas explicativas como são necessárias. Né? Antes de findar o segundo milênio, por exemplo, nós sabemos que nós estamos no Apocalipse. Uns 10 anos antes de findar o segundo milênio, conversando com ele, levando ele para lá na Pedro Dol, me lembro até o local direitinho. Eu disse a ele, mas está tão perto, não? O Apocalipse? Ele falou, parou um pouquinho, pensou, falou, não, pode passar um pouquinho, sim, deve passar um pouco. E passou.
Acontece que os textos continuaram. Antes de findar o segundo milênio, tudo deve acontecer. Então, tem um colega meu, um desembargador, amigo meu, ele falou, olha, eu parei de ler o livro, porque não é verdade. Não aconteceu. Fechou o livro, não é mais confiável. Então, eu comecei a explicar também. Pode passar um pouquinho, conforme o próprio autor já afirmou, é possível passar um pouquinho. Como passou, como está passando. Não sei se passa de 2012, estão falando tanto aí, não sei, pode ser que seja. Tem até filme a respeito e tudo. Mas não vai passar muito mais, não. Mas é preciso uma explicação. Senão perde a confiabilidade ou a credibilidade. Por exemplo aqui, oração ao Padre José. Pouca gente sabe como é que é, quem é esse Padre José? Ele combate tantos padres. Aí vai fazer uma oração para um padre? E pouca gente sabe quem é o Padre José. Tem alguém que sabe aqui? Você eu sei que sabe. Alguns que eu falei sabem. Então veja, eu cheguei para ele e falei, mestre, eu não sabia, claro. Quem é o Padre José? Ué, ele falou para mim, você não sabe? Não. Tanto tempo na doutrina não sabe? Eu falei, não. É o José da Anchieta, é para mim mesmo. Ah, então vamos colocar José da Anchieta. Coloca lá embaixo uma nota explicativa. O Padre José é o Padre José da Anchieta. Qual é o mal de fazer isso? Esclarecer as pessoas? Tem algum erro nisso? Entendeu? Outra coisa. Isso aqui eu já falei do movimento carismático. A palavra criação, que está dando uns problemas aí muito sérios, né? Palavra criação. Ele vai ter na página aqui 103, né? Ele diz claramente, a palavra criação é um erro. É errada. Gera conceito falso. Olha bem, gera conceito falso. Bom, se ele diz que a palavra criação é errada, gera conceito falso, não vou usar nunca mais essa palavra criação, na minha concepção. Se gera conceito falso, é palavra equívoca. Eu quero palavra unívoca. Que não tenha dúvidas. Muito bem. Como ele escreveu muita coisa lá atrás, mais de 50 anos atrás, ele escrevendo criação, ele dizia assim, a impropriamente chamada criação, a dita criação, assim por diante, né? Ele falava muito disso. Então foi passando. E as obras dele, a própria Evangelho Eterno, tem umas 10, 15 citações, criação, criação, criação. Gera conceito falso, dá problemas, dá problemas. E está dando problemas. Ele diz, a palavra, o certo é emanação. Não é? O próprio Bhagavad Gita diz, e o Ser Supremo imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. Tudo que há no universo visível, cósmico e anímico, é emanação. Deus nada cria, emana, até está aqui atrás, não é? Claramente. Centelhas emanadas. Bom, então o que acontece? É um termo, virou termo equívoco. Eu meditando a respeito, para tentar justificar, ficar criação, porque a gente não pode estar mudando. A gente não pode mudar. Eu andei colocando em nota explicativa a minha posição, não é? Ou a posição que eu acho mais correta, mas meditando sobre o assunto, se é uma palavra que pode ter uma dupla interpretação, vamos dizer assim, eu comecei a imaginar, bom, criação, se for entendido no sentido de manifestação, é no sentido de produção. Deus produz tudo aquilo que existe. Então, criação nesse sentido. E criação no sentido de concepção. Antes que todo o universo, os dois universos existissem, só existia ele.
A partir de um determinado momento é que ele começou a emanar e os dois universos aconteceram. Quanto tempo, não dá nem para a gente pensar. Mas houve uma época que só existia ele. Tanto que se ele nada houvesse emanado, só existiria esse princípio, essa inteligência absoluta. Que sempre foi, é e sempre será. É algo inexplicável para os nossos limites relativos. E acabou. A gente não vai discutir isso. Mas tem, quem sabe, com um jogo de cintura, a gente entenda uma palavra equívoca, a criação, dizendo assim, quando se refere à criação, quando se refere à produção dos dois universos manifestados, entenda-se como emanação. E quando se refere a uma concepção, quando Deus quis conceber esses dois universos, no sentido de concepção, criação, não sei. Realmente não consigo encontrar uma explicação assim melhor do que essa. Não sei se alguém tem. Porque nós temos que ser precisos. Todas as palavras têm que ter uma precisão. Tem que ser encaixado direitinho. É como um chapéu que a gente põe, tem que encaixar direitinho na cabeça. Ou um sapato que a gente põe, tem que encaixar direitinho o pé no sapato. Se não for assim, essa equivocidade leva a equívocos. E toda doutrina tem que ser unívoca. Esse é um probleminha sério. Eu sei que o Milton tem uma outra posição lá, já explicou e tal, mas eu fico quieto. Bom, aqui eu vou entrar agora coisa minha, isso aqui. Se vocês concordarem, tudo bem. Se não concordarem, eu fico sozinho. Olha, nós temos todos o Código Imortal, pronto. Não é? Temos o Código Imortal. O Código Imortal é um conjunto de leis fundamentais que regem todo o universo. É a espinha dorsal de toda a doutrina, tá certo? Lei de emanação, de movimento, revelação, evolução, todas aquelas leis fundamentais. Agora, quando chega na reencarnação, eu que gosto muito de estudar o cosmos, esse negócio todo, estou muito a par de muita coisa. Então veja, no cosmos a coisa funciona assim, como cosmólogos que nós somos, né? Que devemos ser pelo menos. O que até agora se descobriu, se descobre através de radiotelescópios, os mais avançados, até ele cita aqui, por exemplo, que na época que ele escreveu isso, já haviam descoberto 1 quintilhão de mundos, entenda-se, 1 quintilhão de estrelas. De estrelas. Com o Hubble, decuplicou, já tem 10 bilhões, então tinha que colocar embaixo também. Hoje em dia já não tem mais, já está superado 1 quintilhão, são 10 quintilhões. E agora, previsto para este ano, em 2010, não sei se aconteceu, mas um outro radiotelescópio estava previsto, mas que os Estados Unidos estão com dificuldade de verba, não sei o quê, talvez não consigam. Mas um outro maior, mais potente que o Hubble ainda, colocado entre a Terra e a Lua. Então vai decuplicar mais. Então, na medida que a ciência avança, vamos descobrindo novos mundos, novas estrelas. Muito bem. Nós sabemos bem, e os nossos astrólogos, cosmólogos, etc., dizem o seguinte: cada estrela deve ter em volta de si planetas, porque é uma simetria no universo. Da mesma maneira que o Sol, que é uma estrela anãzinha, pequenininha, de quinta grandeza, de quinta magnitude, tem 8 planetas que circundam em volta, né, um sistema planetário, todas as demais estrelas deverão ter planetas em volta. Por exemplo, a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, eles calculam assim, 100 bilhões de estrelas. Então, se cada estrela tiver pelo menos 5 a 6 planetas, são 600 bilhões de planetas, 6. Com mais 100 bilhões de estrelas, nós temos 700 bilhões de astros e estrelas. Astros, planetas, estrelas, muito bem. Agora,
Nós até agora, os chamados exoplanetas, isto é, planetas fora do sistema planetário, com toda a parafernália eletrônica que a Terra já tem, não é? Nessa fase que nós estamos científica, só foram vistos recentemente por um radiotelescópio chamado Spitzer, através de raios vermelhos, só foram vistos diretamente, frontalmente, 2 planetas. Nossa, 5 para 7 já. Eu vou indo. A hora que chegar alguém aí, acho que é 2 planetas só. Existem uns 4 do tamanho de Júpiter, portanto devem ser gasosos. Os outros 400 planetas já descobertos não foi frontalmente vistos assim, através do radiotelescópio. Não, foi feito através de cálculos matemáticos, porque os planetas, quando passam perto da estrela, eles provocam uma turbulência eletromagnética. Então, quem está olhando para a estrela, toda vez que dá uma turbulência na estrela, fala, tem um planeta aí. Aí o astrônomo já vai lá e descobre, entenderam? Deu turbulência, vai lá que tem um planeta, porque o eletromagnetismo do planeta provoca turbulência. Através dessas turbulências eletromagnéticas dos planetas que orbitam, são 400 mais ou menos hoje. Bom, o que está acontecendo? Nós estamos, através de um radiotelescópio francês, o Corot, estamos tentando descobrir planetas menores, porque até agora só descobrimos de planeta de Júpiter para cima, e Júpiter é 140 vezes maior que a Terra, planeta gasoso. Então nós queremos descobrir o quê? Para se tiver vida no universo, nós temos que descobrir o quê? Planetas rochosos, mais ou menos do tamanho da Terra. Já temos descoberto alguns planetas bem pequenos, mas sempre 20 a 30 vezes maior que a Terra. A Terra é anãzinha, é uma coisinha de nada. Nossa planetinha é insignificante em termos cósmicos. Não é? Então, o que está acontecendo é isso. Vejam, quando fala em reencarnação, pressupõe o quê? Planetas rochosos. Por quê? Porque, veja bem, o planeta nosso tem o quê? 2/3 de água, 1/3 de terra. Rochoso, rocha, terra. O nosso corpo, 2/3 de água, 1/3 de pó organizado. Quando a gente volta para o laboratório da natureza, chamada Terra-mãe, o que diz o nosso mestre? Nós somos planetas em miniatura, somos planetinhas, todos nós. Ou nada mais somos do que cadáveres recalchutados, como ele dizia. Tá certo? Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, a lei do Lavoisier, a lei de transformação de forças. Então, é um constante vir a ser, tá certo? E nós estamos o quê? Na crosta da Terra, e os próprios cientistas, um cientista Huxley diz assim, a Terra pode ser comparada a um imenso caule, cujo fruto final é o ser humano bípede verticalizado. Somos nós. Então, nós somos frutos da Terra. Então, é reino mineral, vegetal, animal, tal, e nós somos os da raça Evita. Muito bem. Então, notem bem isto. A reencarnação, no meu modo de ver, só pode ser aplicável a planetas rochosos. Se no nosso sistema planetário nós temos 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os outros 4 são gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gasosos, por isso que são maiores. E na escalada evolutiva, na volta, é para aí mesmo. Entenderam bem? Não estamos voltando? Então, quando nós formos mais evoluídos, deveríamos passar para gasosos. Depois para o quê? Mundos substancializados, eterizados, energizados e luz divina. Tá certo? Na lei dos 9 estados? Então, vejam bem, quando não houver uma evolução tão grande a ponto de esse planeta se tornar planeta gasoso, que deve acontecer, como é que vai chamar reencarnação? Seria o quê? Regaseificação? Entenderam isso? Para vocês pensarem. Eu acho que a lei da reencarnação, a toda regra tem exceção. É válida
Claro que é válida, mas para planetas, para todo o universo, mas para planetas rochosos. Para planetas gasosos, nós sabemos que tem vida em Júpiter, muito mais avançada, em Saturno, tudo. Eu acho que não dá para funcionar a lei da reencarnação. O que vocês acham? Para vocês pensarem. Bom, cadê a dirigente? Está aí? Não? Não chegou ainda? Então vamos aproveitar aqui. O número 208. Será que é o último? Não, deixa eu ver. Bom, dos capítulos, qual é o seu alcance? É o seguinte. Aqui, eu vou fazer de cabeça, você conhece também. O número 208 do capítulos condensados é o seguinte. Lá diz assim, vai chegar uma época em que Deus vai mandar algum anjo realizar a queima de todas as Bíblias, para se escrever algo mais atual e tal. Entenderam isso? Fatalmente, o Evangelho Eterno vai acontecer a mesma coisa. Daqui a 4, 5, 10 mil anos, em que esse planeta estará bem mais evoluído, a humanidade e tudo mais, provavelmente, o que vai sobrar, no meu entendimento, é o código imortal. O código imortal. Lei de movimento não vai cair. Lei de emanação não vai cair. Lei de imortalidade não vai cair. Lei de existência não vai cair. Lei de revelação não vai cair. Evolução, entenderam? Só deve cair a tal de reencarnação, na minha opinião. Não sei. Entenderam bem isso? E tem gente dogmatizando sobre o Evangelho Eterno. Precisa ter cuidado. Entenderam bem isso? Muito bom. Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que... Não sei se tem. Acho que acabou. Então, c'est fini. Muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigado. E olha, temos que comemorar hoje, porque hoje termina um ciclo muito bacana, muito bom. Eu quero parabenizar todos os palestrantes que me antecederam, com muito brilhantismo, diga-se de passagem, gostei muito, assisti todas, não perdi nenhum. Então, estamos de parabéns todos. Muito obrigado.